Sejam todos muito bem-vindos a mais um de nossos encontros, nosso estudo do Yoga Sutra de Patanjali, as bases do yoga, as bases da meditação. E hoje, meus amigos, dando continuidade para o nosso estudo, a gente vai focar em dois sutras que são muito simples, né? Diferente dos anteriores que a gente vem estudando, esses do de hoje eles são muito simples, que é o Sutra 21 e 22. E o que o 21 fala? Que esse samadhi, ou esse estado de libertação, está próximo para quem tem grande vontade, né? E aí, no 22, ele fala que os resultados da prática, existe uma diferença dos resultados para a prática, dependendo do grau do seu esforço, do seu empenho. Seu esforço pode ser pouco, médio ou grande. E como consequência disso, os resultados também vão ser diferentes. Então, à medida que você pratica, você tem os resultados na proporção do seu empenho, né? E aqui, novamente, esses sutras, eles trazem pra gente muito dessa ideia da disciplina, né? Porque dentro do yoga não existe yoga, não existe tai chi, não existe meditação sem disciplina, né? Esse eu não costumo falar que é um caminho, né? A meditação. Eu costumo falar que é uma forma da gente viver qualquer caminho que a gente decidir seguir, né? Mas isso como um caminho, porque dentro disso existem essas práticas, mas a próprio jeito de viver do yoga extrapola essas práticas, mas essas práticas elas devem ser diárias, né? E aí é onde a gente vai revisitar o nosso interior no sentido assim, o que isso significa para mim? O que me motiva a fazer isso? O porquê que eu estou fazendo isso? Onde eu quero chegar com isso? Então, a prática em si, a disciplina em si, ela constantemente, ela também vai fazer a gente revisitar esse lugar, do porquê que a gente está fazendo isso. E no decorrer do tempo, na medida que a gente for seguindo com essa disciplina, o que motiva a gente pode mudar profundamente, assim, essa nossa realidade interna. Por exemplo, às vezes a gente pode começar nessas práticas com a intenção de, por exemplo, assim, nossa, eu vou fazer essas práticas para eu sair fora do corpo, eu vou fazer essas práticas para eu ver algum espírito, e isso, no início, motivar a gente para a gente fazer essas práticas. Só que, às vezes, no começo, isso pode não acontecer, né? E isso, a prática em si, ela vai fazer a gente se questionar nesse sentido. O que a gente está fazendo com isso? O que está motivando a gente? Até que a gente chega num ponto em que a gente encontra essa autorrealização, esse samadhi. Tudo aquilo que a gente estava buscando inicialmente pode até vir em algum momento, mas o que motiva vai mudando e a gente pode passar, ao invés de buscar simplesmente sair fora do corpo e tudo mais, firmar nossa consciência cada vez mais nesse estado de realização, né? Porque no fundo, não importa o que a gente deseja, né? Seja desejos materiais ou desejos espirituais. No fundo, o que a gente quer é aquela tal de felicidade, né? Não importa, por exemplo, assim, nossa, eu quero sair do corpo, porque quando eu sair do corpo isso vai ser muito bom, não sei, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, não sei o que, aquela coisa toda. Só que às vezes você pode até sair e ainda assim ser uma pessoa, tipo assim, triste, né, digamos. Então, quando a gente encontra essa autorrealização, é como se a gente tivesse encontrado aquilo que a gente estava procurando há muito tempo. Encontrando essa felicidade que faz parte da nossa própria natureza, do que a gente é de fato, né? E a prática em si, ela vai modificando a nossa motivação pela própria prática. E o que a prática, o que essa vivência significa pra gente? E a nossa vontade, o nosso esforço, ele está intimamente ligado com a forma como que a gente enxerga essas práticas, no valor que a gente coloca nelas e o que elas significam pra gente. Qual que é a proporção disso tudo, né? E aí tá o nosso grande empenho, né? Porque dificilmente a gente vai ter ânimo
para fazer algo que não tem sentido para a gente. Qual que é o sentido da prática? Né? Meditar, refletir sobre o sentido da prática, dessa vivência, também faz a gente refletir sobre o sentido da nossa vida, do que a gente está fazendo aqui e o que é isso tudo, o que significa isso tudo, né? Por isso que é tão difícil uma pessoa com uma visão muito materialista conseguir desenvolver a longo tempo uma prática desse tipo, porque ela não vai ver sentido, ela não vai ter motivação, ela não vai ter empenho nisso, vai ser uma coisa tão árdua para ela que ela não vai ter sentido naquilo, né? E tem uma história muito legal, que é a história do Milarepa, né, sobre essa questão da vontade, né? Porque Milarepa, ele tem uma história muito... É como se fosse um Jesus do Tibete. O Milarepa é o grande herói tibetano, do yoga, do budismo tibetano, digamos assim, né? Só que a história, o Milarepa, ele é contada a história dele como um grande exemplo para todas as pessoas. Porque Milarepa, ele teve uma juventude muito caótica, muito desequilibrada, né? Uma família complicada, uma juventude muito complicada, até que o pai de Milarepa faleceu e o tio de Milarepa começou a fazer muita merda. Milarepa ficou bravo e aí Milarepa foi até um lama feiticeiro lá no Tibete. Que tem essas coisas também tem lá no Tibete. E aí Milarepa, com esse lama feiticeiro, ele aprendeu certas coisas e por intermédio disso ele conseguiu matar esse tio dele. E fez muita merda ali também. E ele percebeu a merda que ele fez. E ele ficou muito arrependido mesmo. E tudo, as consequências dessa ação dele veio até ele, né? Digamos assim. E aí até que ele encontra Marpa, que foi o grande guru dele naquele momento. E aí Marpa começa todo um treinamento super árduo de Milarepa. E Milarepa, ele é o símbolo supremo, assim, digamos, da vontade e da determinação no caminho. Porque Milarepa, mesmo tendo feito ações que deixaram ele, vamos supor assim, muito de uma situação muito complicada, esqueci a palavra que eu gostaria de usar aqui agora, ainda assim, com a vontade suprema, ele conseguiu atingir essa realização. E Milarepa, ele é muito utilizado como exemplo do Vraja Yoga, que é um yoga tibetano. Vraja, a palavra Vraja tem o Vrajayana, né, que é o caminho do Vraja. A palavra Vraja significa diamante. E eles vão falar que diamante é a nossa própria natureza, que não importa a ação externa, ela não corrompe essa natureza diamante do ser. Então, Milarepa poderia ter feito tudo aquilo, igual muitas pessoas com ações muito complicadas na vida que tem. Ele se suja pela própria ação ruim, negativa dele. Só que sua natureza continua intocável. Aquilo que ele é de fato lá no fundo continua imaculado, com aquela natureza diamante. E Milarepa, ele simbolizou tudo isso, né? Como uma pessoa que fez muita merda, mas ainda assim que tinha, como todos nós, aquela natureza diamante que faz parte de todos os seres. Que através da vontade suprema, da determinação, ele conseguiu transcender tudo isso em vida. Não importa as merdas que ele fez, ainda assim com essa determinação, ele conseguiu transcender isso, né? As consequências da ação dele veio, mas isso não impediu ele de encontrar com a sua própria natureza, nesse sentido, né? Então, a questão da vontade e da determinação do esforço, da disciplina, é uma coisa muito importante em cada um desses caminhos, né? E aí, meus amigos, depois eu vou ver se eu consigo mandar para vocês um texto ou um vídeo do Milarepa, certo? Para vocês darem uma olhada, porque a história de Milarepa é muito, muito legal. Então, meus amigos, agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Para mim foi uma honra muito grande a gente ter essa conversa hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar,
Muito agradecido a todos e até mais no nosso próximo encontro, a nossa próxima conversa. Muito obrigado a todos e namastê.